Olá, bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu irei te ensinar como prospectar clientes na advocacia pela internet. Então já vai lá, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Instagram @liberato.oficial e vamos pro vídeo! Gente, quando nós falamos sobre prospectar clientes na internet, muitos advogados ficam com receio de, às vezes, estar infringindo alguma norma do Código de Ética e Disciplina da OAB. E eu vou te mostrar que há uma maneira de fazer isso e prospectar muitos clientes sem você ferir o Código de Ética. Então, para começar, eu vou dar uma lida para você no artigo 28 do Código de Disciplina da OAB, tá? E ele diz o seguinte: o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação. Discrição e moderação. Até aí tudo bem. Para finalidade exclusivamente informativa, tá? Então guarde isso daí. Finalidade exclusivamente informativa. Vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Isso aí tá todo mundo careca de saber que realmente não pode. Mas eu quero que você se apegue em uma coisa, tá? Finalidade exclusivamente informativa. Isso quer dizer que a OAB deixa você dar informações para o seu cliente, dar informações para algum colega. Isso quer dizer que a OAB deixa você dar informações para o seu cliente. E se isso fosse proibido, nenhum advogado iria escrever livro, tá? Porque o que eu vou te ensinar é paralelo a escrever um livro. Só que você vai levar para a internet. E a princípio, você vai dar uma informação gratuita para o seu cliente, tá bom? Ou seja, você vai curar uma dor, você vai tirar uma dúvida desse seu cliente gratuitamente pela internet, mas você não estará ferindo nenhuma legislação brasileira. Eu vou te explicar certinho o que você terá que fazer. Eu faço isso há algum tempo e realmente dá muito resultado. Se você é um advogado, por exemplo, que atua no interior do Brasil, na sua cidade, se você atua numa cidade pequena, você também vai conseguir prospectar o seu cliente pela internet. E eu digo mais, é muito mais fácil você prospectar o seu cliente pela internet estando numa cidade do interior do que numa cidade um pouco maior. Porque provavelmente nenhum dos seus colegas de profissão faça isso. E você fazendo e sendo o primeiro, eu tenho certeza que você irá sair na frente deles. Uma das maneiras mais fácil e eficiente de começar a prospectar clientes pela internet é criando um blog. Mas espera aí que eu vou te explicar e você não precisa saber de programação. Muitas vezes as pessoas não começam a colocar o seu escritório de advocacia no âmbito digital por não entenderem de programação. Isso nada tem a ver com programação. Hoje é tudo mais simples, todo mundo quer que você tenha um blog, por isso as empresas estão buscando cada vez mais a facilitar isso para o cliente leigo, tá bom? Então, aguenta aí que eu vou explicar tudo certinho para você. Criar um blog foi um divisor de águas na minha carreira. Antes do blog, eu simplesmente atendia clientes apenas na minha cidade e eu moro numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, tá? E depois que eu criei o blog, que é o transito.com.br, trânsito com 2 T's, eu passei a atender clientes do Brasil inteiro. Eu trabalho, se você não sabe, eu trabalho com direito de trânsito, ou seja, eu faço defesa de autuação de trânsito. E com isso eu consegui angariar clientes do Brasil inteiro. Hoje eu faço recurso de Goiânia, de Natal, de Recife, de São Paulo, enfim, Brasil inteiro, tá? Então, você vai tirar o seu escritório da sua cidade e levar para todo o Brasil. E se você atua somente na sua cidade, você vai tirar o seu escritório apenas do seu bairro, apenas ali da sua região, apenas daqueles clientes que te conhecem
e levar para mais clientes dentro da sua cidade. Agora eu vou começar a te explicar como você irá fazer. Com um blog, você irá produzir conteúdo, certo? Você irá produzir artigos para o seu prospecto. E quando esses futuros clientes forem tirar uma dúvida, principalmente pelo Google, provavelmente ele irá encontrar o seu artigo. É isso mesmo. É essa ideia de prospecção, entendeu? É aí que você começa a prospectar e a angariar mais clientes. Então, produção de conteúdo, aliás, produção de um bom conteúdo que cure uma dor do seu cliente ou tire uma dúvida. Mas você deve estar se perguntando, com tanto conteúdo na internet, como aquelas pessoas, aqueles futuros clientes irão me encontrar? É isso que eu vou te explicar mais à frente. Não sei se você sabe, mas eu sempre utilizo para produção de conteúdo, principalmente do conteúdo para o meu blog, eu sempre utilizo a técnica de 2 pontos. Um ponto, outro ponto. E o que você tem que fazer? Conectar esses 2 pontos. Ou seja, você tem que escrever um conteúdo onde a sua audiência queira saber, é uma dúvida do seu futuro cliente, então você produz um bom conteúdo, o Google ou o Yahoo ranqueia o seu conteúdo e o cliente vai e faz a busca. Quando isso acontece, os 2 pontos se conectam e é aí que você começa a prospectar o seu cliente, ou seja, a ganhar clientes pela internet. Você tem que escrever o que o seu cliente gostaria de ler. Tá? Você identifica uma dúvida ou uma dor e escreve exatamente sobre aquilo. Então, nada de sair escrevendo o que você gosta. Você tem que escrever o que o seu cliente precisa e o que ele vai buscar na internet. Mas uma dúvida que eu tenho certeza que você está agora é: como que eu vou saber exatamente o que as pessoas estão procurando na internet? Eu sei que você está com essa dúvida e eu vou te responder logo mais, mas primeiro eu vou te explicar um pouco sobre o blog, tá bom? Então, você já sabe que para produzir um conteúdo você tem que ter um lugar onde hospedá-lo. Pode ser um blog em uma outra plataforma ou um blog particular seu. E como eu já disse anteriormente, você não precisa saber programação para ter o seu blog, tá bom? Nada de, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Pois hoje as plataformas têm facilitado muito para que pessoas leigas consigam estar na internet. Por quê? Porque é uma dor sua. E as empresas sabem que às vezes você não sabe programação. E o que elas fazem? Facilita. É exatamente o que você vai fazer com o seu cliente que essas empresas de blogs estão fazendo com você. E pense nisso, e você tem que facilitar a vida do seu prospecto para que ele se torne o seu cliente. Então, programação você não precisa necessariamente saber. Para facilitar, você pode hospedar o seu conteúdo na plataforma jus.com.br. Eu tenho certeza, se você é advogado, você conhece a plataforma jus.com.br, né? Você já deve ter feito várias buscas lá dentro, estudado algum artigo que foi escrito por um outro profissional, ou seja, esses profissionais que escrevem e postam no blog, entre aspas, da jus.com.br, são colaboradores. E se você encontrou o artigo deles, provavelmente o seu cliente, o seu prospecto também irá encontrar o seu artigo. Então, você pode escrever um artigo e ser um colaborador da jus.com.br. Você também pode ter um blog pessoal dentro do Medium. É isso mesmo, medium.com. Acredito que seja assim o endereço deles. Mas é só procurar aí no Google que você vai encontrar. O Medium é uma plataforma que, inclusive, eu também utilizo até hoje para postar os meus artigos, tá? Ela é uma plataforma muito boa e muito fácil, mas muito fácil mesmo de mexer. Apenas fazer o cadastro e você já começa a postar os seus artigos hoje mesmo. Uma coisa interessante é que o Medium, ele ranqueia muito bem no Google. Ou seja, você vai escrever o seu artigo e provavelmente você já na primeira semana já vai começar a ter
várias visitas. Viu como é interessante? Uma outra plataforma muito conhecida é o Wix, né? Wix.com.br. Lá eles utilizam um sistema de arrasta e solta, onde você vai montando o seu blog. Viu como é fácil? É muito fácil. Hoje está na internet, é muito fácil, tá? Então você pode utilizar o Wix. O Wix eu não utilizo, mas eu já dei uma mexida e realmente é muito fácil e dá para qualquer pessoa que tem um mínimo de instrução montar lá o seu site, entendeu? O seu blog. É muito interessante e eu recomendo para você. Uma outra coisa, lá no Wix, tá? O que você não consegue no jus.com.br nem no Medium, lá no Wix você consegue ter um domínio próprio. Você pode cadastrar lá no registro.br o seu nome.adv.br, o seu nome.com.br, ou na GoDaddy você também pode cadastrar o domínio.com, se você quer o seu nome.com, o seu nome.net. Tem GoDaddy, tem Superdomínios, ou seja, tem várias empresas que fazem esse registro de domínio, mas os domínios brasileiros, todos eles são feitos na registro.br, tá? Então, se você quiser ter lá o domínio bonitinho para passar para o seu cliente, falou, acessa aí www.meunome.com.br ou www.meunome.adv.br, você pode cadastrar o seu domínio lá no registro.br. E é bem barato, custa hoje em torno de R$40 por ano. Uma outra plataforma que eu recomendo e muito, e é a que eu uso, e é a que está instalada lá no trânsito.com.br, sempre lembrando, trânsito com 2T, no último T, não é no primeiro T, então tá lá, é a WordPress. A WordPress ela é a plataforma de blog mais utilizada no mundo inteiro, tá? Se você quiser utilizar o WordPress, ele tem uma conta free, ou seja, você não precisa pagar por isso. Você vai lá, faz o seu cadastro e aí você vai ter o seu domínio.wordpress.com.br. Mas se você pagar uma pequena mensalidade, você consegue colocar o seu domínio particular, tá? Então, essa é uma outra opção muito interessante. Agora, a opção que eu utilizo, que você realmente tem que ter um pouco de conhecimento de informática, é a hospedagem separada. Como o blog trânsito.com.br tem muitas visitas e para agilizar, para melhorar o carregamento e a experiência do cliente, eu resolvi instalar o meu blog numa plataforma particular, ou seja, eu pago lá uma mensalidade para um provedor de internet que ele hospeda o meu site. E com isso eu tenho o domínio personalizado, que é o trânsito com 2t.com.br. Aliás, se você quiser acessar, eu vou deixar logo abaixo aqui, tá? O endereço para você acessar e conhecer o site também. E uma outra razão que eu quis fazer essa hospedagem em particular é a flexibilidade, pois eu coloco vários tipos de página para visita, além do blog, e lá na hospedagem particular isso é muito mais fácil, é muito mais flexível ser feito, então por isso eu decidi colocar num provedor particular. Mas se você está começando, você pode muito bem começar num domínio mais simples, porém que vai trazer o mesmo resultado, tá? Se você utilizar o WordPress free, aquele grátis que eles disponibilizam, você terá o mesmo resultado que eu. Então, depois de você ter o seu blog, agora sim chegou a hora de saber qual conteúdo produzir. E lembra da técnica de ligação de pontos? É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos encontrar o primeiro ponto, que é a dor do seu prospecto, a dor do seu cliente, a dúvida do seu prospecto, e fazer com que ele te encontre na internet para que o ponto seja ligado e ele chegue no seu conteúdo. A primeira coisa, então, para a produção de conteúdo, você tem que descobrir qual o assunto que o seu futuro cliente está procurando na internet. E para que isso aconteça, você vai utilizar a ferramenta mais conhecida de busca no mundo, que é o Google. É isso mesmo. Você vai usar o Google para descobrir o que o seu cliente está procurando. Qual a dor do seu cliente? Qual a dúvida do seu futuro cliente? Então,
Para descobrir isso, você vai lá, vai abrir o Google e vai fazer uma pesquisa. Como eu trabalho com direito de trânsito, eu vou pesquisar o termo recurso de multa de trânsito. Então você vai lá na barra de pesquisa do Google e pesquisa recurso de multa de trânsito. Não sei se você já prestou atenção, mas ele te mostra pesquisas relacionadas em dois momentos. Quando você está digitando, às vezes ele autocompleta a sua frase. Quando ele autocompleta a frase que você está digitando, quer dizer que aquela frase completada, ela está sendo muito buscada no Google. E ele te dá uma ideia do que você deva buscar. Nada é por acaso, tá bom? Então, se você está escrevendo e ele autocompleta, quer dizer que mais pessoas têm a mesma dúvida e ele vai te dar uma ideia. E você pode pegar aquela ideia para fazer o texto e postar no seu blog. É isso mesmo. Você pega aquela ideia e faz o seu artigo. Não sei se você já prestou atenção, mas a hora que você fizer a busca, dá um Enter, lá embaixo no rodapé, no final da primeira página, né, que o Google vai mostrar os resultados da pesquisa, lá vai ter um termo escrito pesquisas relacionadas, vários tópicozinhos, ou seja, vai ter várias pesquisas que as pessoas estão fazendo. Você não sabia disso? Mas é isso mesmo. O Google ele tenta sempre te ajudar. E se você tem uma dúvida, provavelmente já foi uma dúvida de uma outra pessoa. Então é por isso que ele coloca lá no final alguns tópicos que é exatamente para isso, para te ajudar. Então você pode, com aqueles termos, fazer o seu conteúdo. Por quê? Porque é exatamente aquilo que o seu cliente está buscando. Uma outra ferramenta, e essa ferramenta que eu utilizo e muito, é o Ubersuggest, que são sugestões de tema, tá? Você pode entrar, é uma ferramenta gratuita e você pode entrar lá e digitar o termo que você quiser. Eu vou continuar utilizando recurso de multa de trânsito. Então você entra lá e vai digitar recurso de multa de trânsito. Uma coisa bem interessante que essa ferramenta mostra é a quantidade de pesquisas mensais, ou seja, recurso de multa de trânsito. Eu não sei quanto que tem, mas lá vai aparecer, sei lá, às vezes aparece 1 milhão, 100 mil... Aquele vai aparecer um númerozinho do lado e esse número é a quantidade de pesquisas mensais, ou seja, são milhares ou milhões de pessoas buscando sobre determinado termo. Mas uma dica que eu te dou é não fazer um artigo sobre esse termo específico. Mas você deve estar falando, mas Danilo, você está louco? Você acabou de dizer que milhões de pessoas estão buscando? Exatamente por isso, muita concorrência. Normalmente, o seu prospecto irá clicar nas primeiras posições do Google. E se tem milhões de buscas sobre determinado termo, muitas pessoas vão estar escrevendo sobre aquele mesmo termo. Então, vamos supor, se tem lá recurso de multa de trânsito, quantidade de pesquisas mensais, 1 milhão. E se tem lá recurso de multa de trânsito em São Paulo, 100 mil buscas. Aí eu te pergunto, é mais interessante você fazer um texto para 1 milhão de pesquisas e concorrer com muita gente ou fazer um texto para 100 mil buscas, onde você vai ter vários prospectos também te procurando? É claro que é mais fácil fazer para 100 mil buscas, mas 100 mil buscas ainda é muito. Eu sugiro, eu sempre faço os meus textos voltados para entre 100 buscas e 3 mil até 10 mil buscas mensais e dá muito resultado, tá? Isso faz com que tenha baixa concorrência, muitas pessoas procurando, imagina, de 100 a 3 mil pessoas, quer dizer que, lógico, nem todas essas pessoas entrarão no seu artigo, lerão o que você vai escrever, porém, vai ter uma quantidade bem maior, você vai ter muito mais resultado escrevendo para termos menos concorridos. E é por isso que eu indico, sempre escreva para termos menos concorridos. Essa sugestão que você terá ou do Google ou do Ubersuggest é a sua palavra-chave. E o que quer dizer com palavra-chave? É a sua palavra de ouro. Você tem que utilizar ela no seu texto, tá?
Eu não digo que você deve repeti-la várias vezes, mas você tem que repetir algumas vezes e de uma maneira natural. Sabe por quê? Porque o Google, por incrível que pareça, ele identifica quando você repete. E o que ele faz? Ele coloca o seu conteúdo lá embaixo das pesquisas. Então, o que o Google ele quer? Ele quer que você produza bom conteúdo para ele. Imagine que o Google é uma grande televisão, tá? É um grande canal de TV. O que um grande canal de TV faz? Ele produz conteúdos para que as pessoas o assistam. É a mesma coisa que o Google quer que você faça. Você é um produtor de conteúdo do Google e ele quer que o cliente dele, ou seja, que o usuário tenha uma boa experiência. Então, você tem que escrever bons conteúdos com aquela palavra-chave. Se você quiser escrever, vamos supor, um conteúdo sobre recurso de multa em São Paulo, ou recurso de multa por excesso de velocidade, você primeiro vai colocar lá no topo, recurso de multa por excesso de velocidade. E aí você vai começar a descrever, falar sobre o recurso de multa por excesso de velocidade, quais são as características, quais são as variações, o que você pode, o que não pode, entendeu? Então você irá colocar a palavra-chave como o tema e você irá colocar essa mesma palavra-chave no meio das frases que você vai escrever, tá? Mas, gente, não repita muitas vezes, tá? Senão o Google ele vai verificar que é algo forçado e vai colocar o seu conteúdo lá embaixo das pesquisas dele. Uma outra dica e uma dica de ouro é que o seu conteúdo ele não pode ser pequenininho. Exatamente. O Google, ele quer... Quando eu falo Google, gente, eu estou falando de Google, de Yahoo, de serviço de busca, tá? Então, esses serviços de busca, eles querem que você produza um conteúdo de boa qualidade. E eles entendem que um conteúdo de boa qualidade tenha entre 300 e 3.000 palavras, no mínimo. Nunca escreva um conteúdo com menos de 3.000 palavras. Se você está perguntando, mas Danilo, como eu vou contar essas palavras? Lá no Word, eu acredito que em outros programas de texto também exista, lá no canto esquerdo inferior, existe lá a contagem de palavras. Você vai escrevendo, você vai ver que ele vai aumentando. Ele vai 1, 2, 10, 20, 30. Então, quando chegar em 300, você já sabe que começou a ficar bom, tá? Então, você tem que fazer um texto entre 300 e 3.000 palavras. Você sempre tem que estruturar muito bem o seu texto, com vários parágrafos, com negrito, às vezes com link para outros sites. Se você está escrevendo, sei lá, sobre recurso de multa em São Paulo, você pode linkar o seu conteúdo para o Detran de São Paulo. E uma coisa que você tem que escrever e deixar no seu conteúdo, é claro, é o seu contato. Então, no final, deixe o seu nome e o seu contato. E quando eu digo contato, eu, por exemplo, eu deixo o meu nome, o meu e-mail e o meu contato de WhatsApp. Então, eu falo lá, ó, eu explico tudo, mas se o cliente tiver mais dúvida, você pode entrar em contato comigo. É aí que é o pulo do gato para você prospectar mais clientes. Muitas pessoas eu vejo escrevendo ótimos conteúdos, mas a hora que você vai procurar o contato, fala, e aí, eu tinha uma dúvida, eu queria entrar em contato com essa pessoa, como que eu faço? Simplesmente não acha, e se acha é muito difícil de encontrar. Então, sempre deixe o seu contato para que, se pessoas tiverem mais dúvidas, elas entrem em contato com você. E lembre-se, esse conteúdo sempre é um conteúdo informativo, é um estudo de caso, ou seja, você vai informar o seu cliente, você vai ensinar ele a fazer um cálculo, se você trabalha com direito trabalhista, se você trabalha com direito previdenciário, entendeu? Você vai tirar uma dor dele. Então, fazendo isso, você estará respeitando o Código de Ética e Disciplina da OAB
e prospectando muitos clientes pela internet. Eu espero que, sinceramente, você tenha gostado desse material, porque foi um pouco trabalhoso para fazer, e eu quero que você deixe o seu like se você gostou, tá? Deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal, se inscreva no nosso canal e também me siga no Instagram, @liberato.oficial, que lá também eu dou dicas de marketing digital para advogados, lógico, sempre respeitando o código de ética e disciplina da OAB, e são dicas todos os dias diferentes aqui do YouTube, que eu posto vídeo toda semana, tá bom? É isso aí, espero que tenha gostado, até o próximo vídeo e valeu!